um autor que é um autor antigo, né, da astrologia tradicional, Danny Rudhyar, a mandala astrológica, e a gente tá lendo os, alguns graus de cada signo, que ele faz uma metáfora, né? Continuei, Rodrigo, já enrolei Já, bastante. já li... Obrigado, viu? Eu não tenho os mesmos megabytes, é uma coisa ou outra, assim, não dá pra fazer duas coisas ao mesmo tempo. Mas assim, então é isso. Sejam bem-vindos a ler, legal, seja bem-vinda. Então, assim, eu no começo, eu compartilhei no grupo meu mapa astral com todo mundo, assim, né, no sentido de falar assim, olha, é partindo dessa visão, porque para mim a astrologia ela só existe uma, só que ela vai mudando conforme a linguagem de quem está apresentando ela. Então, eu tenho o meu entendimento, entendo a astrologia dentro de mim, e aí, naturalmente, né? Então, eu tenho muita coisa em Sagitário, né? Tem um externo em Sagitário, Sol, Urano, Júpiter, Netuno, Mercúrio na casa 10, tem um ascendente em Peixes, tenho a Lua, Marte e Vênus em Libra na casa 8. Então, inclusive, eu fui na Gaia, que é a escola de astrologia, de vez em quando eu passo lá. Inclusive, eu queria marcar com vocês, qualquer dia desse, eu marcar com vocês, quem tiver por São Paulo, um café lá, né? Tem uns dias lá que ele tem as apresentações, a gente conhecer uma escola, vai ser legal, assim, cheio de livros, cheio de mistério, cheio de símbolos, assim, é bem gostoso. A gente marca. Eu queria marcar para o começo, assim, de março, que ele faz um coquetel do início do ano e tal, seria legal. Mas a gente fala sobre isso. Mas aí o menino falou assim para mim, nossa, porque eu estava explicando sobre as casas, e sobre os planetas e tal, e aí ele falou assim, nossa, mas todo arquétipo você consegue puxar para um lado espiritual e mais profundo. E aí eu olhei para ele e falei assim, eu não consigo enxergar de uma outra forma, né? Para mim, quando eu encontrei a astrologia, ela caiu como uma luva, assim, porque tem aquela coisa sagitariana, assim, assim, tem algum segredo, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. Quando eu encontrei a astrologia, eu falei assim, é isso, gente. É isso, existe uma linguagem, existe uma, né? Existe uma ordem, existe um aprendizado. Então, a astrologia, ela me transporta, né? Para esse tempo mais precioso. E é quando eu digo tempo mais precioso, já puxando o lance para a gente começar esse lance de escorpião, que vai ser o tema hoje, é que, tipo assim, então, existe o tempo cronológico, né? A gente vive em média aí 80, 90 anos, 100 anos, e existe o tempo que é o tempo mais apropriado, né? O tempo mais. É o tempo de Cronos, né? Não, o tempo de Kairos, que é o tempo mais profundo, entendendo que para mim a nossa existência ela é atemporal, ela é eterna, é contínua, né? Então esse tempo é o tempo mais substancial, aquela coisa dos insights, daquela coisa da intuição, aquela coisa daquela linguagem que toca a gente não entende por que que tocou daquela forma, aquele encontro que fica marcado. Então eu até penso que a gente não fica desperto o tempo todo, mas em alguns momentos a gente está mais esperto. Presença de espírito, tem algumas deucidências, né, que acontece que a gente consegue perceber e falar assim, nossa, então existe uma sincronicidade, não é aleatoriamente e tal. E aí, dentro da minha vivência, inclusive tratando muita gente, eu preciso confessar uma imaturidade para vocês, que é assim, eu acreditava que esse processo de evolução e de crescimento era muito comum. Eu achava que todas as pessoas elas evoluíam com muita facilidade. Eu tinha essa meninice de acreditar nisso. E depois eu entendi que não, que as pessoas elas passam muito tempo em seus processos. E não é um julgamento, não, é uma constatação, né? Então as pessoas elas passam muito tempo vivendo o mesmo processo e aí cada um vai aprender no seu próprio tempo, né? E eu, né, tenho o privilégio de por ser sagitariano, depois eu entendi isso, que não é porque eu sou, é porque eu tenho, né, essas questões de Sagitário de ser um buscador, de estar sempre buscando e tal. Então eu passei por muitas escolas, assim, eu brinco que eu tive a sorte de ter bons mestres. Então, assim,
eu caí no fundo de poço algumas vezes. E sempre eu tive bons mestres, assim, que me ajudaram. Falei assim, não, tá, é por aqui, é por aqui, é por aqui, é por aqui e tal. E isso é uma sorte que eu tive, né? Júpiter na casa 10, né, em Sagitário, então eu tive bons mestres. Mas para falar de Escorpião, e aí eu gosto de trazer assim, Escorpião, ele é o signo que vai falar sobre a verdade humana. Humana. Não só sobre quem é do signo de Escorpião, sobre a verdade humana. Então, quando a gente chega ali em Escorpião, a gente desvenda as profundezas, né? A gente rasga o véu e entende o que que é essa nossa vivência, o que que é essa nossa oportunidade. Então, eu falei outro dia isso também com um amigo que eu reencontrei, né? É que, na verdade, assim, os demônios e os infernos, eles estão dentro da gente. É isso, né? Todos nós temos os nossos demônios, os nossos infernos e as nossas sombras, né? E aí, a nossa tendência humana, infantil, é olhar para o externo. É isso, assim, a gente olha para o externo, a gente põe na conta de alguém, ou na conta de alguma coisa, ou na conta de. E essa questão de maturidade espiritual é quando a gente consegue reconhecer e falar assim, tá, isso faz parte de quem eu sou. E dói olhar para isso. Não é uma coisa assim, que não dói olhar. Se olhar, dói. Dói porque a gente se confronta com quem a gente é sem a negação, né? Então, eu lembro que lá no comecinho, assim, quando eu precisei fazer um processo de resgate, nesse sentido de auto-perdão, que também é um tema de Escorpião, na época, terapeuticamente, eu não conhecia astrologia, foi me proposto eu fazer uma lista de pessoas a qual eu tinha prejudicado. Faz uma lista de pessoas a qual você prejudicou a sua vida inteira, assim. E aí foi difícil fazer essa lista, assim. Difícil, né? Porque... E aí eu fiz a lista, aí eu fui lá pro trabalho, e aí esse meu mestre na época, ele falou assim, mas essa lista aqui tá muito pequena, gente. Pode, pode, pode procurar mais que tem mais gente. E eu fiquei puto, com ele, puta, assim, me senti ofendido demais, assim, mas pelo respeito e pelo processo que eu tava me propondo a fazer, eu falei assim, tá, e fui lá e refiz a lista. E aí eu constatei que eu prejudiquei todas as pessoas a qual me relacionei até aquele momento. Todas as pessoas. Eu passei por cima de todas as pessoas que eu me relacionei. Porque egocentrado e eu estava preocupado com as minhas questões. Então, todas as pessoas que eu me relacionei, eu simplesmente eu queria para mim, eu queria meu benefício, eu queria saber qual a vantagem que eu ia ganhar, eu queria ser amado, eu queria ser bem quisto, eu queria, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria, porque eu queria, e assim eu me relacionei com todas as pessoas, sem nem parar para me importar sobre elas. Eu não tinha esse pensamento assim, é quase uma cegueira mesmo, assim, e eu quero, e eu quero, e eu quero. E hoje, tratando muitas pessoas, e tratei muitas pessoas, assim, também na dependência química, que é uma camada mais densa, esse é o principal arquétipo, a questão egóica, no sentido de sugar. E chega a ser, espiritualmente, essa é a minha visão, uma drenagem espiritual. Eu quero, e suga, e quer, e suga, e essa coisa assim. E aí eu fiz essa lista. E aí eu tive alguns confrontos nessa lista, porque algumas pessoas a qual eu prejudiquei, eu acreditei não, eu tinha certeza que elas mereceram. De alguma forma elas mereceram, porque eu reagi a algumas coisas. E aí eu fui conversar com ele, ele falou assim para mim assim: mas é o seguinte, é, a conta do outro é conta do outro. A gente vai falar só sobre a sua conta. Se você prejudicou, entra na lista, pronto. E aí isso me ofendeu também, porque assim, como assim? Eu vou me reparar com a pessoa que fez pior comigo. Como assim? Porque isso nem estava na minha cabeça. Como assim? Que eu vou. Tá, então, não, a pessoa mereceu.
que é essa questão, né, da vingança. E aí, com muito custo, assim, né, lágrimas e tal, porque nessa lista tem a minha mãe, as mulheres que eu me relacionei, eu, né, com os meus sonhos, com meus objetivos, os meus filhos, né? Então, todas as pessoas com que eu me relacionei, de alguma forma, eu, eu prejudiquei. E aí, quando a gente consegue olhar dessa forma, a gente se torna humano. É isso. Porque a gente entende a dimensão do que é essa densidade dessa vivência terrena aqui. O que que é ser humano? É passar por essas questões. É ter dentro da gente esse DNA egóico, tanto quanto miserável. Isso faz parte de quem a gente é, isso faz parte da nossa humanidade. Então, as guerras, as atrocidades que aconteceram, toda a nossa história, ela conta isso. A nossa natureza humana é uma natureza perversa. E aí, conseguir perceber isso, não no outro, mas dentro da gente, é a exigência base para a gente conseguir. Ninguém passa desse ponto. Assim, é 8 ou 80, né? A gente está falando de escorpião. E aí eu fiz essa lista e tal, e aí foi muito dolorido conseguir me olhar assim. E aí, trocando para vocês, que algumas de vocês também tratam pessoas, né? É isso, assim. Então, muitas das vezes, as pessoas elas estão nesse lugar de querer o benefício. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E vestindo uma roupa para ela, né? De bondosa, né? De, sei lá, uma projeção, né? Então, a distorção das religiões também, nesse sentido de colocar um dogma externo, né? Então, a minha mãe é evangélica, né? E tudo lá em casa, nada contra o evangélico. Eu adoro todas as religiões, acho que todas servem, mas lá em casa tudo era o demônio ou era o espírito. Ninguém era culpa de nada. Ah, que o demônio entrou e que. Mas, gente, o demônio tá quieto, né? Levando nome, levando fama, enfim. E é essa imaturidade. E aí dizendo, e aí, né, trazendo para cá um assunto mais leve, é que, tipo assim, quando a gente pega uma criança, né? E tem só ela na sala, e de repente acontece alguma coisa, quebra alguma coisa, ou enfim. E a gente, que aconteceu aqui? A primeira reação da criança é falar assim: não fui eu. Mesmo sem ninguém lá dentro. E não é só pela questão da mentira em si, é porque ela não tem a bagagem emocional ou a maturidade suficiente para admitir e arcar com as consequências de quem ela é. Ela não consegue fazer isso. Então, naturalmente, ela se defende, projeta. Então, quando, quando a gente, eu, né, me deparo com algumas pessoas que ainda não conseguem reconhecer, o meu olhar é de compaixão, porque eu já estive lá. E ainda hoje ainda tem algumas partes, porque ninguém. Tem uma coisa que eu brinquei hoje, e é também essa verdade, né? Quando a gente encontrar na vida alguém que fala assim, tá, resolvi tudo, zerei a sombra, desconfia. Desconfia um pouco, um pouquinho, desconfia, não é desconfiada. Porque é isso, assim, é um trabalho para a vida inteira. É um trabalho para a vida inteira, né? Esse contexto. Enfim. E aí, para explicar a dinâmica para quem está chegando, a gente está lendo o livro A Mandala Astrológica, do Danny Rudger, e essa mandala astrológica ela traz os números sabeus, que é o grau de cada signo, primeiro decanato, segundo decanato, terceiro decanato, numa Para confirmar, proposta, gostei desse. é, É essa numa, pro- ilusão na cabeça de quem tem Deixa eu ver essa ilusão aqui. numa proposta de evolutiva de conhecimento sobre aquele arquétipo, sobre aquele signo. E aí falando para vocês que assim, ó, na verdade a astrologia ela tem uma pegadinha. Como todas as ciências ocultas, tem uma pegadinha. Nesse sentido de autodefesa. Então assim, ó, é,
a linguagem simbólica, ela serve também para que a gente consiga alcançar essas consciências para além das nossas defesas. Então, a astrologia ela é muito bonitinha, né? Fala, o signo, que tal, toda aquela coisa, atrai a curiosidade e tal. Mas, na verdade, é um processo de autoconhecimento, que para mim é um processo espiritual. Sempre é um processo de autoconhecimento. E a nossa imaturidade, né, que a gente vê na internet, essas coisas, o signo tal, então tal pessoa é assim, tal pessoa é assim, tal pessoa é assim e tal, que é meio que, né, essa coisa assim de não ter o discernimento, a oportunidade de entender que, na verdade, assim, falando disso, todos nós temos o signo escorpião em alguma área da nossa vida. Ponto. Faz parte de quem a gente é, que é a nossa parte também espiritual, que são os signos de peixes, signo de escorpião e o signo de câncer, que é a área espiritual dessa linguagem. Então, assim, o signo de câncer vai falar das nossas raízes, da nossa ancestralidade, desse povo que nos antecedeu. O signo de escorpião falar sobre quem a gente é e também sobre o nosso poder. Porque, por exemplo, quando eu consigo morrer e renascer nesse sentido do ego, né? Então tem sempre uma morte nesse reconhecimento, né? Então eu acabo, né, morrendo porque dói e, e nesse renascimento eu ganho poder, que é essa liberdade, que é essa promessa do signo de Escorpião, né? Dentro desse processo. E aí, claro, ali signo de Escorpião a gente pode falar, tem muitas coisas, né? Então, mas que para mim são o mesmo caminho. A Kundalini fala sobre o signo de Escorpião. O ocultismo fala sobre o signo de Escorpião, a intuição fala sobre o signo de Escorpião, as nossas vontades, os nossos desejos, a energia sexual que está ali próximo da Kundalini, é, a morte, nesse sentido também emocional, essa coisa das crises, né? Com o outro, porque também tem a ver com essas questões emocionais, então nossas crises vêm muito dessas carências, dessas vontades, dessas coisas de qual a nossa relação com o outro, as nossas transformações. E todo esse processo de evolução passa por esse lugar aqui. Então, é essa questão de olhar e entender esse processo, né? E aí, antes dos números sabeus, eu até separei aqui um trecho de um livro que a gente estava comentando no começo. Ele é bem curtinho, mas eu gostaria de começar com ele, que eu acho que ele vai enriquecer muito esse nosso papo, que é o nome do livro não é esse aqui, não. Esse tá errado. É esse aqui, quer ver? Deixa eu achar ele certo. Esse aqui. Que o nome do livro é Deuses da Mudança. Das Mudanças, né? Que é um livro que fala sobre os planetas mais profundos, né? Urano, Netuno e Plutão, entendendo que esses planetas geracionais, eles nos propõem a nosso encontro com a nossa totalidade ou nosso encontro com a nossa espiritualidade. E aí, nesse sentido de evolução, eu posso dizer isso para vocês assim, que o meu entendimento é que, tipo assim, ó, esse processo de autoconhecimento, ele tem um destino. O destino é a gente conseguir cada vez mais encontrar o nosso espírito, ter contato com o nosso eu sou, essa coisa. Cada filosofia, cada doutrina, cada religião vai falar disso de uma forma, mas todos os caminhos vão levar para o mesmo lugar. Claro que alguns dogmas se perderam no meio do caminho por conta do poder, mas o caminho sempre é o mesmo, dessa apropriação. E a astrologia também fala disso, dentro desse, dentro desse olhar aí. Então, o Cristo, né? Então, o Cristo é a nossa luz interna, que é o sol, que é o Oxalá, e que, enfim, que a gente pode falar aqui várias formas, né? Que também tem lá na alquimia, né, transformar o chumbo em ouro, né, que é justamente esse trabalho, as escolas iniciáticas, né, com todo o processo, né, de aprendiz, de companheiro, depois de mestre, né, essas questões de encontrar esse eu sou, e
eu sou, ele está depois do reconhecimento das nossas sombras. É isso, né? Então, a importância do signo de Escorpião na nossa trajetória. Eu tenho Saturno em Escorpião, Plutão em Escorpião na casa 9. E eu entendi depois que eu vim para aprender o que é isso. Você vai ter que aprender. Tem muita coisa na casa 8, vai aprender. Então, eu me relacionei com duas mulheres de Escorpião. Eu tenho dois filhos do signo de Escorpião. A minha mãe é muito escorpiana, então eu não tive para onde correr. Falei assim, não, você vai ter que lidar com isso aqui, né? Né? E foram pessoas que me ajudaram muito, mas muito mesmo, necessárias até. Alguém pode me ajudar na leitura, por gentileza? Eu posso ler, se quiser. Por favor. Então, espera só um minutinho, só aumentar aqui. Escorpião, corrigido por Plutão, Escorpião, corrigido por Plutão, é um signo complexo, pois, diferentemente da maioria dos outros signos, que em geral tem um único símbolo, Áries e Carneiro, Touro, o Touro, Gêmeos, os Gêmeos, etc. Escorpião tem várias representações diferentes. O Escorpião, a Serpente, a Águia e a Fênix. Além disso, Escorpião é muito mais do que apenas um signo do zodíaco, onde o seu Sol, Vênus, Marte ou ascendente pode estar, pois também representa um princípio ou faceta da vida a qual todos estamos sujeitos, o processo cíclico de mudança, decadência, morte e renovação. As diferentes imagens associadas com este signo ilustram os tipos de morte e transformações que são parte de um processo evolutivo universal. Também iluminam as maneiras pelas quais Plutão age como rompedor de apegos. O nível inferior de Escorpião é simbolizado pela serpente, um réptil que regularmente solta sua pele, substituindo-a por uma nova, e pelo escorpião, um animal com ferrão mortal na cauda. Pessoas dominadas por este nível de sentimento do escorpião agem quase que exclusivamente a partir das suas próprias emoções e desejos. Estão totalmente à mercê de seus estados de espírito e exprimem-se de uma forma veemente, instintiva e primitiva. Quando sentem-se bem, não podem ser mais agradáveis às outras pessoas. Quando sentem-se infelizes ou em perigo, ninguém está seguro, nem mesmo seus amigos mais próximos. Este nível fase de Escorpião, que algumas pessoas nunca conseguem ultrapassar, é descrito numa velha fábula que conta o encontro entre o Escorpião e a rã. A história começa à margem de um lago que o Escorpião quer atravessar. Ele pergunta à rã se ela se importaria de dar-lhe uma carona, levando-o nas costas à outra margem. A rã, hesitante, responde: eu lhe dou a carona para atravessar o lago, mas você tem que prometer não me picar. A isso, o escorpião, ligeiramente ofendido, replica: mas é claro que eu não vou fazer isso. Por que eu deveria ferroar você? O escorpião sobe então as costas da rã e ambos começam a jornada. No meio do caminho, entretanto, o escorpião pica a rã. E quando ambos estão afundando para morrer, a rã pergunta: mas por que você fez isso? Você havia prometido não ferroar. No seu último suspiro, o escorpião responde: porque achei que devia. Há pessoas que agem como esse escorpião e ferroam porque acham que deve fazê-lo, ou seja, são compulsivamente dominadas por seus estados de espíritos, estado de espírito e suas. Vou achar aqui. Vamos, Aqui, e suas suas. respostas e as suas respostas instintivas à vida e podem, de repente, voltar-se contra as pessoas que lhes são próximas ou destruir estruturas das suas vidas que têm apoiado e reforçado sua identidade. Podem atacar por qualquer razão, vingança, raiva, necessidade de mudança e de novo crescimento, ou às vezes somente por espírito de aventura, se a vida se tornou aborrecida. Às vezes, neste processo, elas acabam também se destruindo. E às vezes elas até mesmo sabem desse risco e parecem cortejar a destruição, num exercício perverso de vontade. A morte do escorpião nas águas do lago é, entretanto, o símbolo de uma transformação e de uma renovação em potencial. Escorpiões de nível inferior podem morrer e renascer em outro nível, o nível da águia. As pessoas desse segundo nível de escorpião não se identificam apenas com suas emoções ou com tudo o que possam estar sentindo num determinado momento.
Ao invés disso, elas retiram sua identidade, sua noção de sentido e propósito na vida de algo exterior a si mesmas. Um relacionamento, uma causa, ou um projeto na qual estão envolvidas, ou uma filosofia ou visão que as excita. Servirão à pessoa amada ou à sua causa com perseverança, dedicação e vitalidade admiráveis. Como a águia que voa mais alto, enxerga mais longe que qualquer outro pássaro e é uma caçadora mortal, as pessoas que atingiram o nível águia de escorpião possuem normalmente princípios e ideais elevados, mas mantêm ainda seu ferrão mortal. Se algo ameaçar o que valorizam ou aquilo que acreditam, os escorpiões nível águia mergulharão e atacarão, talvez até mesmo destruição com crueldade ao oponente. O principal problema com as pessoas desse estágio de escorpião é claramente sua intensidade. Elas podem estar servindo a sentimentos nobres, como a verdade, a justiça ou o amor, ou a ideais valiosos que promovam o bem-estar da humanidade, mas perseguem seus objetivos com tal paixão e com foco tão fechado nesses objetivos que perdem de vista tudo mais. Ficam tão absorvidas pelo objeto de sua devoção que se esquecem que sua verdadeira natureza é ilimitada e infinita, ou inflamam-se como uma indignação virtuosa ou com as exigências físicas sobre-humanas que impõem a si mesmas. É preciso que haja um estágio seguinte, de crescimento, uma outra ego-morte, e isso acontece quando a fênix pode nascer. A fênix era um pássaro mitológico Espera, egípcio. só um segundo, para não ficar, senão fica Muita muito coisa. distante, tem muita coisa. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Lembrando que não é sobre a pessoa do signo de escorpião, é sobre a nossa humanidade. É sobre quem a gente é, né? Então, são estágios da nossa humanidade, né? Então, naturalmente, não tem quem não vá passar por um processo desse, né? Que, na verdade, esse é o processo. Na verdade, eu acredito que é assim, para abrir para vocês falarem, mas só para não ficar pessoal. Escorpião, essa explicação de escorpião define o nosso propósito humano de evolução. É isso, escorpião ele define isso. Então, é nesses estágios que a gente vai precisar navegar nessas águas, quem quiser, né, quem se propor, para conseguir se tornar melhor do que foi. É isso, é nesse sentido, né? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Ficou silêncio? Ficou meio tenso? Não, né? Ficou tenso? Não, não, não. Ficou Tem uma história, profundo, né? ficou reflexivo, né? Profundo, muito profundo. Muito. E para quem não sabe, tem uma pessoa que está oculta aí. O Rodrigo conhece um pouco já da minha jornada, né, Rodrigo? É um encontro fantástico. E eu venho, o grupo já sabe, né? Eu tenho Saturno na casa 4. E é um processo intenso. E hoje eu convidei minha irmã para participar desse grupo. Ela está aí tentando se achar na câmera, é uma mulher de escorpião, e eu quero dar boas-vindas para ela. Está rindo, é a Mônica. Chegou. Quero dar boas-vindas. Isso, quero dar boas-vindas, porque nós temos uma história intensa, de mortes intensas, e que ela seja feliz ao encontrar esse grupo. É isso. Agora é contigo, Rodrigo. A Mônica é de escorpião? Não. Escorpião com ascendente em Câncer e Lua em Gêmeos. Chegou na hora boa, né? É. Então, eu estou na fase que eu estou observando, igual a águia, só observa primeiro. Tá bom, seja bem-vindo aí. Obrigada. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Alguém me ajuda aí? Eu acho que você colocou assim essa questão, né, do arquétipo, né, na qual ele representa muito bem essa questão humana, essa perversidade. Infelizmente, mas a gente está nesse nível, não está aqui no planeta à toa, né? Então, para conhecer essa questão de si mesmo, você tem que mergulhar nas trevas, na própria treva. E só quem enxerga e tem essa coragem é morte. Não tem como, você não sustenta depois. Tipo, claro que o ego é constituição humana também,
mas é um outro nível. Então, você transmuta o bicho, né? Você transmuta, então você vai ficar mortinho lá, você não vai nascer. Só quando você aceita mesmo é que você vai poder transmutar. Eu achei muito interessante essa questão que você falou, é uma questão da existência humana, né? E a gente que veio de Libra, do estudo de Libra, que é a questão que vai colocar mais para o coletivo, agora é num mergulho do indivíduo e do coletivo, porque o coletivo ele é do individual. Então, essa transformação, essa transmutação, mas não existe sem dor, não. Nós somos bem e mal, é bem isso mesmo, né? Só sobe só desce as sombras ali para chegar na luz, mas se não descer, esquece. A gente é feio, né? A gente é feio e bonito, vai. Escorpião é maravilhoso. Tem uma historinha zen que eu gostaria de dividir com vocês. Aqui está caindo um temporal, por isso que é melhor eu ficar assim. Deixa eu ver se Bárbara aqui. Uma historinha é mais ou menos assim. Diz que um monge encontrou um escorpião que estava se afogando. Aí ele resolveu levar o escorpião, cuidar dele, salvar ele. E o que acontece? Claro, o escorpião fica picando ele. E ele aí se volta, deixa o escorpião lá, o escorpião dá um jeito de morder, de picar ele. Aí um aluno dele, né, um discípulo, pergunta, mas por que você não acaba com esse escorpião? E aí o monge responde, porque é da natureza dele picar, e é da minha natureza cuidar dele. Entendi. E aí uma outra coisa, nesse sentido, é, tentando, né, trazer para essa questão mais pessoal, é que assim, eu acredito que a gente tem o nosso eu inferior e nosso eu superior, né? É assim que eu entendo isso. E aí, dentro dessa jornada, o nosso eu inferior simbolizando essas questões do arquétipo de escorpião, nos sabotando, né? Dentro desse contexto, né? Nos picando, né? Nos fazendo contradizer, nos fazendo ah, nos perdendo, né? Com inveja, com ódio, com impulsividade, com desejo, com as vontades, com o poder, com a ganância, principalmente, né? A ganância, né? Então, todas essas questões, elas estão dentro da gente, nos sabotando. Então, quem sabota a nossa jornada de evolução, de crescimento, de plenitude, de harmonia, de prosperidade, todas essas questões, são os nossos demônios. Então, é a nossa contradição, a nossa mentira, né? Então, quando a gente mente para a gente mesmo, né? Quando a gente não consegue reconhecer, quando a gente... então, é todo esse processo, né? E aí, pulando lá para Casa Nova e depois em Sagitário, e para simplificar, né? Para assim, tá, então, o que é ter espiritualidade, ou buscar, ou viver espiritualidade? Para ficar bem simples, conseguir direcionar a nossa ação, a nossa mente e o nosso sentimento na mesma direção. É uma tríplice. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Todas as filosofias vão falar da mesma coisa de uma outra forma, né? Que é o quanto o número 3 ele é sagrado. Nesse sentido, então a gente começa a pensar numa direção, consegue agir nessa mesma direção, e aí o sentimento é um sentimento de elevação. Mas para conseguir chegar nesse lugar, a gente precisa reconhecer e ter esse processo, né, do signo de Escorpião dentro da gente, né? Claro, cada um com as suas linguagens, cada um, né, nas suas buscas, né, nos seus caminhos. E o legal falar para vocês uma outra coisa é que é o seguinte, assim, tá bom, beleza, tudo certo, tô entendendo, tá, beleza. Só que a vida, vamos pular para astrologia mais um pouquinho, a vida, ela é muito sábia e muito perspicaz nessa geometria sagrada. Porque, primeiro, a gente vai viver na nossa existência
questões sobre a gente mesmo que estão descritas no nosso mapa astral. Então, ninguém vive nada por acaso. Então, aqui a gente está aqui já falando de escorpião, então a gente já aqui já está mais maduro, para entender que assim, ninguém vive e atrai nada por acaso. Se você está vivendo aquilo, né, é porque aquilo tem a ver com você, e a prova disso é porque está no seu mapa astral. Antes do acontecimento já estava lá no seu mapa astral. E aí a repetição dessa vivência, ela diretamente está dizendo assim, fala assim, tá, então você não aprendeu ainda. Se você continua vivendo, é porque você não aprendeu ainda. E a gente não tem, né, a bagagem, a ideologia para conseguir reconhecer isso com facilidade, porque a nossa mente, na verdade, ela sabota o processo, não alcança, né, porque é uma outra sabedoria, não é uma sabedoria intelectual, simbólica, por isso. Então, esse processo. E aí, fora isso, os trânsitos, né, pela linguagem da astrologia, os trânsitos, a disposição do céu vai nos levando para o confronto das nossas sombras. A vida vai nos proporcionar isso. E aí, claro, a gente tem o nosso livre-arbítrio dentro desse destino? Tem. Né? Que, na verdade, para mim, esse livre-arbítrio, ele não é aquela coisa assim, nossa, você tem um grande livre-arbítrio. Eu acho que cada vez que eu estudo e vejo e atendo, eu falo assim, tá, não é tanto assim também não, esse livre-arbítrio, né? Não tem muito, mas tudo bem, né? É, uma doce ilusão também é bom, né? Porque imagina. Mas é nesse sentido, né? Então, por exemplo, eu falei disso outro dia atendendo, não sei se foi hoje, foi ontem, que esse processo de buscar a consciência, através da astrologia, ou através de qualquer outra forma, na verdade, um jeito de adiantar o processo. Então, eu deixo de esperar que a vida me traga de novo e eu sofra a consequência sem saber que seja talvez uma falta de escolha ou qualquer coisa desse tipo, e eu busco ter a consciência para que eu consiga passar aquela questão numa elevação. Eu busco esse entendimento, eu busco esse reconhecimento. E aí isso é uma maturidade espiritual. Tanto que a gente vai entender, vocês estão aqui, vocês sabem disso, que tem pessoas que não alcançam a linguagem da astrologia. Não alcança, assim, a imaturidade dela espiritual, assim eu vejo, né? Ela não consegue entender a linguagem dessa geometria acontecendo. Porque não consegue ter essa percepção. E não é um julgamento, é só uma constatação. Que cada um no seu momento e tá tudo certo. Né? É dentro desse sentido. Enfim, alguém mais quer falar alguma coisa ou não? Tô achando que o clima tá meio tenso, assim. Eu acho que vocês não. Eu queria só Mas, compartilhar uma coisa que você, em relação à sombra, essas questões, né? O ensinamento hinduísta, acho muito interessante, porque aqui a gente fala muito, a gente tem mais acesso aos chakras e tal, mas tem estudos de chakras que falam são os chakras animais, né? São os animalescos. Então, por exemplo, vai para baixo mesmo, né? Então, pensando ali na Kundalini, então a Tala, que é medo e desejo animalesco, a Vitala, que é raiva e agressão, a Sutala, que é inveja destrutiva, e assim vai, né? Até o sétimo chakra é exatamente isso. E fala que eles são úteis, né? Essa parte animalesca ela é útil, só que é, nessa aprendizagem, só que chega a um nível de desespero, né? E o nível de desespero é quando se chega ali mesmo, as pessoas às vezes acabam rompendo, né? E aí vem as doenças psiquiátricas. Tem uns estudos muito interessantes que falam exatamente sobre isso. É difícil lidar, né? A gente acaba, às vezes, assim, a gente vê muito alimento dessa fogueira dos bichos, né? Então, como você comentou, eu achei interessante compartilhar isso, porque isso foi uma coisa que eu nem fazia ideia que existia, e isso me deu um boom, assim, né, de entendimento, né, não de conhecimento, de absorção ainda, porque tô, vixe, não sei de nada, mas foi um belo chacoalho, assim, sobre... enfim. Eu queria ouvir a Cris, porque a Cris é minha querida nesse sentido, é uma escorpiana, né? E tá nesse. A gente vai ler a parte dela mais para frente aqui dessa evolução do escorpião. Cris, Bom, cadê você? eu estou aqui, né? Então, Tô aqui, né? o desse eu pouco.
Então, Rodrigo, e meninas, meninos, eu acredito muito que toda evolução ela parte das experiências de dor. Sem dor não há crescimento. Eu acredito. Então, quando nós vemos socialmente as dores que se apresentam diante dos nossos olhos, a gente se toca, né? Mas é necessário. É necessário que aquele ser humano tenha aquela experiência de dor, de abandono. Talvez nessa experiência, nessa vivência, ele não consiga ultrapassar esse limite, mas ele ganha na experiência. Então, essas experiências que doem na alma, elas são capazes de te elevar ou de te corromper como ser humano, né? E de corromper te torna uma serpente, entendeu? E te elevar, tu chega a um nível de entendimento humano das dores, dos sacrifícios, das vitórias, das elevações pessoais. E dizer que você vai passar por tudo isso sem experimentar a raiva, a inveja, o rancor, não passa. Porque por mais que você não admita, você tem fases da tua vida que você expõe sentimentos baixos. Mas é compreendendo e olhando para esses sentimentos é que você vai tirar deles a oportunidade, de crescer um degrau acima, né? Então, Escorpião é sim muito profundo, ele lida com a morte como uma natureza normal. A morte é normal do Escorpião. Ele não se choca com a morte, porque ele entende que esse processo de vida e morte são necessários. O Escorpião ele é insensível. Não pense que ele vai falar com você e você vai conviver com ele e você vai sair a mesma pessoa dessa relação que você não sai nunca. Porque ele é insensível, ele não tem piedade para te falar o que ele enxerga. Porque pela profundeza dos níveis, né, do próprio Escorpião, ele lê com facilidade a alma de outra pessoa. Com facilidade. E ele vai incisivamente naquela ferida e não usa anestesia. E é quando ele vai te despertar. Porque ele teve coragem de falar aquilo para você, de tocar naquele ponto para você. Entendeu? Então, eu vejo como Escorpião e como um espelho ali, eu vejo o Escorpião assim como um sábio que sabe passar pelos processos, quando sabe passar por todos os processos, porque tudo, tudo que Escorpião vive, ele vive profundamente. Ele não é raso nos sentimentos dele. Ele é profundo. E é difícil você encontrar uma pessoa de Escorpião quando você está lidando com ela, que você sabe que ela já está buscando
um conhecimento mais elevado da experiência de vida, essas pessoas elas não gostam de mentira, elas não gostam de simulação, são divertidas, são, mas também são muito sérias mesmo, né? Então, eu acho Escorpião um signo, um arquétipo fantástico, fantástico, porque eu olho para mim, não porque eu queira ser a melhor, não, que eu não sou, que eu sofro pra caramba, eu passo por cada processo que eu me reviro do avesso para poder extirpar de mim toda aquela dor. Então, isso desde criancinha. Então, a cada novo processo, eu digo, venha que eu vou aqui, sabe? Então, eu acho que não é só eu acho que são a maioria dos escorpiões que eu conheço, que estão buscando conhecimento, eles enfrentam muitas dores, muitas dores. Eu acho que é um dos signos assim que mais conhece a dor profunda. Entendeu? Eu não sei se eu falei o que realmente mais, quase que eu tirei de mim esse escorpião, sabe? E Rodrigo? aí, Quer falar, Inês? É É, isso? ele é bem profundo, mas aí, por exemplo, eu tenho ele no meio do céu, no meio do céu, mas não, não sei muita coisa, assim. E também tenho o Netuno ali, na casa 10. Então, Então, eu também tenho escorpião no meio do céu. é? Porque o Sagitário está interceptado ali. Então, a casa 10 ela abre o escorpião. A casa 10 na astrologia, ela representa o nosso destino, o nosso papel social, o que a gente vai ser quando crescer, a nossa representação perante a sociedade. Então, dentro desse processo de crescimento, de evolução, a gente vai entender que a gente tem um papel no mundo. Todo mundo tem um papel, uma fatia de um papel no mundo, né? Socialmente, nesse sentido de contribuição para esse processo. E a casa 10 vai falar sobre esse lugar, né? Sobre esse arquétipo. E aí a casa 10 ela não fala da profissão diretamente. Ela fala de como a gente lida com essa profissão. Então, por exemplo, Escorpião na casa 10 tem a promessa de ser uma pessoa transformadora, que ajuda as pessoas a se transformarem emocionalmente, a resgatarem e a lidarem, né, com as suas questões mais profundas. Entende? E é claro, né? Naturalmente tem essa coisa assim. Então a gente só consegue dar para o outro o que a gente consegue para a gente mesmo, né? Então, naturalmente, Escorpião na casa 10 tem essa promessa, né? De passar por essa transformação e, através disso, encontrar essa dignidade e acabar sendo levado a ajudar as outras pessoas a se transformarem também, né? Então, a gente tem algumas profissões que lembram, né? Que falam assim, tá, então terapeutas, psicólogos, psiquiatras, investigadores, pessoas que lidam com essa questão mais profunda, né? Investigativa, nesse sentido de transformar e trazer a verdade à tona. Escorpião na casa 10, tem essa promessa. Com Netuno ali, a gente pode pensar, Netuno de casa 10 tem essa promessa de levar também um olhar de espiritualidade. Só que o legal é te falar que, tipo assim, ó, todos os arquétipos e também os planetas, eles têm um grau débil, vamos colocar assim, uma falta de consciência, e aí a nossa busca é para que a gente consiga alcançar a consciência daquilo. É isso, assim. A menina me perguntou esses dias, sempre tem essa pergunta, mas qual que é o meu propósito de vida? Aí eu sempre brinco, eu falo assim, gente, mas se tivesse algum lugar que a gente já tivesse já pronto o propósito, a gente nem precisaria estar aqui, né? Porque, na verdade, a vida é justamente essa busca por propósito. Encontrar o propósito, entender essa jornada. É o propósito da vida, encontrar o próprio propósito, né?
E aí, dentro desse contexto, por que eu estou falando disso? Porque todos os planetas, eles vão trazer para a gente a esfera inferior, a gente vai viver isso, e aí a nossa consciência, né, a nossa intenção, o nosso propósito vai fazer com que a gente consiga alcançar a promessa dele mais elevada. Então, Netuno na casa 10, ele também pode trazer dispersão, confusão, aquela coisa assim, "Pô, não sei o que eu faço, eu gosto disso, mas não gosto daquilo. Pô, eu gosto disso aqui, mas não sei. Parece que a gente não tem uma visão clara sobre a carreira, no caso, porque está na casa 10. Isso Gosto mesmo. muito de ajudar as pessoas, mas acabo não sei, e aí fica essa coisa assim meio que É, nebulosa, vamos colocar assim. E aí depois, quando a gente consegue alcançar, né, esse processo, e quando fala alcançar essa consciência, legal a gente pensar nisso que a gente está falando desse processo, né? É tudo dentro da gente. É isso. A viagem certeira é a viagem interna. É isso. Não tem jeito assim. Então, quanto mais a gente consegue se apropriar, se perceber, entender, porque a gente vai entender que, tipo assim, a ansiedade é a extrema fuga da gente. De qualquer forma, eu quero, não quero lidar comigo. Aquela coisa. Né, a angústia também sobre o passado também é uma fuga da gente, né? Está preso lá atrás, então a gente não quer reconhecer e tal. Então, estar no agora é lidar comigo agora. É lidar com os meus sentimentos, dar conta deles, né? Dos meus sentimentos, assim, conseguir não projetar, entender. E é um processo para a vida inteira. Então, o Escorpião na casa 10 tem essa promessa. Junto com Netuno, acrescenta nessa transformação um viés espiritual. E quando eu digo espiritual, eu digo não religioso, espiritual. Nesse contexto de profundidade, porque aí a religiosidade ou o dogma vai depender da cultura de cada um. Cultura, origem, família, oportunidade, continente, né? Então, aqui o continente de uma espiritualidade é diferente de. Quer dizer, o continente aqui, uma espiritualidade é diferente de outros continentes e culturas, enfim. Não é sobre isso, né? É sobre o caminho. Me fiz entender? sim, Enfim, é isso. Mais alguém? obrigada. Eu quero falar, Fá? Rodrigo. Posso chamar de Fá? Fá? Já Pode, faço o amor. mapa do povo, já começo a chamar de Fá, de Pode, já me Glorinha. chamaram. Tem uma pessoa que eu visito, né, que me chama de Camila. Eu olho para a cara dele e falo, gente, é Fabiola. Não adianta, ele me chama de Camila. Deixa, pode chamar. Sabe o que eu estava pensando? Você falou na parte do escorpião, que tem a parte de olhar para sombras e para, né, o lado da evolução. Eu penso muito nisso que você acabou de falar. É muito cultural. Se as pessoas não terem, não medo, mas pode até se usar medo de certa forma, ou terem essa cultura de que não é bonito, que não é uma coisa boa, quebra isso. Porque eu acho que é um paradigma. Porque quando eu era mais nova, por exemplo, em casa, eu lembro assim, eu sempre fui a bocuda, né? A ovelha negra da casa. E aí eu falava assim, ué, alguém tem que fazer o papel de ruim. Ponto, tá feito. Aí, o que que acontecia? As pessoas paravam de olhar dessa forma, entendeu? Porque você quebra aquilo de ter que ser uma coisa ruim. Não é porque é sombra, ou você ainda não aprendeu a lidar, ou você que é ruim. As pessoas titulam, aí complica a gente procurar. Complica o povo ir mexer, vasculhar, igual você falou, sabe? Que dói, lógico que dói, mas a dor é necessária. Que nem a Cris comentou, ela acredita que a dor, você evolui. Eu acredito que você evolui o tempo inteiro. Depende do olhar que você dá para a coisa, você não fica preso, igual você falou. Tem gente que fica macerando uma situação. Se você não olhar para diversas formas para a mesma situação, você não vai sair disso. Agora, se você olhar e tomar atitude de experimentar o novo, por quê? Porque aquele você está desconfortável, pronto. Já teve uma mudança, já teve uma evolução. Porque você já se propôs a melhorar. Você já se propôs a olhar diferente. Então, eu fico meio assim de titular ou de falar, a gente tem o lado. Gente, o que é bom e o que é ruim? É relativo. De repente, o que você considera ruim, eu acho o máximo. Falo, gente, ele faz isso, faz aquilo. Você fala, nossa, que lixo, eu faço isso, faço a mesma coisa, entendeu? Então, eu não sou muito dessas de achar que. Eu acredito na força do escorpião, como você disse, como transmutação. O que não está bom, você muda, mas não necessariamente o que não é bom, não é bom. Não é bom no meu olhar hoje. Pode ser que no meu olhar lá atrás era. Pode ser que no meu olhar amanhã Mas vai ser.
Entendeu? Sim. Eu consegui explicar o que eu Não, desse perfeito, ponto que o pessoal perfeito, titula como perfeito. bom, mal, sombra, coisa. Não consigo ter essa separação. Ou eu sou muito Perfeito. alucinada, mas não tem problema também. É, Posso mas tem um. contribuir com Cadê? uma coisa aí desse olhar da Por favor, Fabiola? Lília. Porque eu tenho a impressão que em Escorpião, eu acho, não sei porque eu acho que vai cair aqui. Em Escorpião, olha só onde é que Escorpião está na mandala, né? É um lugar muito curioso. Naquele lugar das flores, ele está entre Libra e Sagitário. Olha, Libra é aquele lugar, né, do casamento, do amor, do encontro com o outro, que maravilha. Quando você trabalha Escorpião, você vai trabalhar aspectos que talvez não sejam muito agradáveis e do outro, né? Você está numa relação, é o dinheiro do outro, é a intimidade do outro, é a perspectiva do outro. E eu tenho que lidar com tudo isso de uma maneira útil, útil assim, virginianamente falando. Aquilo tudo, não há nada no homem que não seja, que não tenha uma função. E eu acho que a grande experiência de Escorpião é ser capaz de já desconfiar, porque eu acho que isso só Sagitário talvez possa dizer de uma maneira mais clara, mas ele começa a ter a experiência de pesar as coisas. Olha, a minha defesa pode se transformar também numa capacidade de matar o outro. O meu amor próprio, quer dizer, a minha compaixão, pode se tornar cega. Enfim, eu entendo esse caminho da Fabiola aí, lembrando essa natureza de Escorpião, um signo de água, não é? Então você tem que diluir aquilo ali, você tem que experimentar de uma maneira bem aguda todas as possibilidades. Não dá para ser assim, de uma maneira brincalhona, leve, superficial, ou vendo somente o lado bom. Porque no próximo passo, né, dentro da mandala, Sagitário vai perceber o que é o essencial. Mas em Escorpião ele está na noite da alma, né? E ali tudo é importante, tudo é vital. Era essa contribuição que eu queria trazer, juntando essa perspectiva da Fabiola e Sim, o relato da moça que da tem Cris. muita experiência em Escorpião. Sim. Para dinamizar um pouco, vamos ver as casas que tem? O que vocês acham? A Inês falou casa 10, Escorpião. A Alba tá onde, Escorpião, Alba? Casa 8. 8 no próprio, né? A minha também. A Fabiola. Congelou. Minha mandala é aquela tipo original. Ares no ascendente, Touro na segunda, Gêmeos Eu na também. Eu também. Tamo junto, Alba. terceira. Quem mais? Quem A Glória, mais? eu tenho Saturno na 4 também. Quando você falou, eu fiquei pensando, o que ela quer dizer com isso? A Marta. Você sabe, Marta? Onde tem o escorpião, certo? Em que casa? É. É? Olha, ele está na 5, mas começa a cúspide. Não, espera lá. Mas apanha ainda ao fim da 4. Fiz-me entender. 5, tá na 5. O meu Na escorpião, cúspide da 5. não, ele não está. Sim, mas ele começa. O escorpião ainda apanha ao fim da 4. Mas aí, para ficar mais fácil, a gente considera na cúspide da 5. Ok, então é na cúspide da 5, é isso. Era a minha Porque a dúvida. minha, eu também, está na 7, mas a cúspide é da 8.
É isso. E a Célia, sabe, Célia? Na 11. Na 11. 11. A Quem minha está na mais? 12. Até 12. Esther, 12. Minha está na 9. 9. Mira. A Quem minha A está minha na está na 4. 11. A Elisa, 11. 11. Quem mais? A minha está na 4. E tem Netuno e Marte lá. Ixi, Rodrigo, eu estou em Gente, dúvida com a minha. Fala. Fala, Sil. Quem é que está em dúvida? A Glória. Glória. A Glória é fácil de A, Gló lembrar. a Glória e o Rodrigo sabe. Fala lá, Rodrigo. Da Glória tá na 4. A minha tá na Fiquei 8. na dúvida porque eu não, né? Netuno Entendi. na casa 3, aí eu fiquei, ué, não tem ninguém aqui em Escorpião. Quem A minha mais? a minha tá na 8, Rodrigo. 2 graus da 8. Que eu tenho 27 graus ali. 8, sim. 8, finalzinho da 8. No começo da 8, desculpa. Igual da Fabiola e da Alba também. O meu tá cheio de gente lá dentro. Com essa TI o outro, o meu tá um monte de gente lá dentro. A Mônica depois nós acha, viu, Mônica? Tá. Fala, depois nós acha, a gente fala. A Deise e a Elisa. Alexandra. Eu acho que a minha tá na 9. Meu escorpião tá na 9. A minha tá na 2. Tá, na 9. Valeu. Na 2. E aí, quem mais? Rodrigo, a Ninguém? Mônica na 4. é que tem outra Mônica também? agora. Sol e Mercúrio na 4, em Escorpião. Ah, a minha xará? Opa, É, sua xará, minha irmã, minha maninha. opa. E aí, o que eu queria. A Cris tá na 7. O que eu queria primeiro falar é que, tipo assim, a posição de Escorpião, a casa que tá, né? Então, a casa, para quem não está familiarizado, a casa é uma área da vida. Então, na astrologia, a gente divide aí uma existência em 12 fatias, né? Desse entendimento, né? Desse oculto. E a casa onde a gente tem Escorpião é uma casa de ascensão, é uma casa de promessa de transcendência, é uma casa de promessa de elevação, é uma casa de promessa de regeneração, é onde a gente tem a oportunidade, é uma porta de saída, assim, assim, tá, essa área da vida aqui é uma área onde eu posso aprofundar, onde naturalmente eu vou direcionar minhas energias e através dessas questões, dessa área da vida, né, dessas oportunidades, é onde a gente vai florescer, renascer, enfim, se tornar melhor, né? Esse é o paradoxo, né? Então, a casa 10 da Inês, né? Eu já tinha dito, então, a busca, o descobrimento, o desenvolvimento e a carreira em si, nesse sentido de transformar as pessoas, né? É uma oportunidade desse encontro, desse se tornar melhor, né? Então, quanto mais caminhar, né, nesse caminho, então, a cada 10 eu posso falar por mim também, nesse sentido, assim, então, quanto mais eu me relaciono com as pessoas, quanto mais eu trato, quanto mais eu aprofundo, quanto mais eu proporciono oportunidade de transformação, porque eu não transformo ninguém, na verdade, né? Eu acho que é a própria pessoa que se transforma, a gente é só oportunidades, né? Que a gente se cruza, como eu cruzei com outros vários, eu vou me aperfeiçoando. Então, através daqui eu tenho essa. Então, por isso, mas por que você essa gana tanto por. Porque aqui é meu baú, né? Meu baú do tesouro, né? Através disso aqui que eu vou melhorando, que eu vou ascendendo, que eu vou me descobrindo e me fazendo melhor.
através da casa 10. Aí, sendo mais direto, para não ficar tão filosófico assim, é através da carreira, casa 10. Através desse aprofundamento nessa transformação na carreira. Depois, a casa 8, que é a Fabíola, a Sil e a Alba, tem essa oportunidade de transformação na busca pelo ocultismo, na busca pelos mistérios, na busca pelos estudos mais profundos, na busca pela... A casa 8 é a casa da bruxaria, né? Crê em Deus Pai. Ave Maria. Ave Maria. Pai. Crê em Deus Pai. Mas Escorpião na casa 8 vai dizer que essa busca pelos mistérios, essa busca pelo oculto, essa busca pela intensidade, pela profundidade e principalmente, né, por essa coisa assim de alcançar esse mistério através do relacionar-se com o outro, né? É esse portal, né? Entendendo que dentro desse jogo, né? Nem sei se é jogo, dessa geometria toda, a gente não está junto por acaso, né? Então, essa... Vou pegar meu chapéu, né, para conversar com a bruxa. Essa é a malandragem, né? Então, existe um porquê. Então, a Miriam falou sobre o relacionamento com o outro, e aí, quando eu entendi que o que eu via no outro tinha a ver comigo, mas isso foi de uma malandragem que eu falei assim, nossa senhora, é comigo a parada, não tem nada a ver com ninguém, é comigo. E aí eu comecei, e eu faço isso até hoje, eu comecei a me relacionar com as pessoas espelhando. Então, quer dizer, a minha experiência, né? Não reajo, não reajo. Presta atenção, não reage. Qual o sentimento que você teve nisso? Ah, mas o outro fala, não, não, esquece o outro, que a minha cabeça, ela vai no outro, vai no outro. E aí eu falo, não, não, para, esquece o outro, esquece, neutraliza. O outro, ele vai dar conta dele, se quiser também, não é da sua ossada, cuida só de você. Qual o sentimento que você teve? Tive raiva. Tá, por que você teve raiva? Não, eu tive raiva porque é raiva. Eu falei, não, não, calma, isso é eu comigo. Eu falei, calma, vamos conversar, gente. Você teve raiva, algum motivo tem. Não, eu tive raiva porque a pessoa não me respeitou. Tá, entendi. Mas aí, você tá com raiva da pessoa que não te respeitou, ou você tá com raiva de você por não se dar o respeito, por se colocar nessa condição? Então, quer dizer, é um mergulho que eu vou me levando dentro desse meu labirinto e eu vou desatando os nós e eu vou entendendo, falo assim, por que que eu me coloquei nessa situação, gente? E aí dá raiva de mim, e aí eu fico ressentido comigo, mas tá ressentido com você por quê? Porque eu me coloquei nessa situação, e aí dá vontade de soltar até um palavrão, né? Puta que pariu, onde já se viu um negócio desse, gente? Aí eu falo assim, não, mas é o seguinte, antes você não tinha essa consciência. Então não tem como você cobrar uma consciência que você não tinha. Então se perdoa. Então beleza. Então eu não sou culpado, eu não tinha consciência, né? E aí eu sou capaz de me pegar no colo. Assim, tá, vem cá, você não tinha consciência, agora você tá tendo consciência, daqui para frente você não vai fazer mais. Isso é uma cura profunda. Isso é uma cura. Isso é curar. Curar-se, né? E aí, quando tem um terapeuta, quando tem alguém que trata através do arquétipo, eu através da astrologia, eu através do... Enfim, que seja, é justamente tentando levar para esse lugar de cura. Entende? Então, é essa malandragem de pegar o outro e usar o outro nesse sentido de falar assim, tá, beleza. E o que que você sentiu? E por que sentiu? E se sentiu, tem a ver com você. E aí esse não reagir, 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 esse não reagir. Quando eu vi, eu falei assim, nossa, eu fiquei bom, velho. Fiquei bom. Melhorei. Entende? E é esse o processo, né? E isso é principalmente o contexto mais específico, né, da casa 8. De ter essa malandragem. E aí o que eu quero falar para vocês
e eu vou insistir nisso para fazer isso que eu preciso, é que assim, a nossa mente, ela não é nossa amiga. Nossa mente não ajuda a gente. A nossa mente, a nossa parte mental, ela não ajuda. Ela é cartesiana. Ela é fechada. Ela é repetitiva. Ela se prende ali no labirinto e ela não consegue sair. E aí é aquela coisa, né, da insanidade, que também é um assunto de escorpião e de casa 8, né? Fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é loucura. Eu olhei para mim e falei assim, gente, você tá maluco. Tá fazendo a mesma coisa e tá com raiva porque deu o mesmo resultado. Você só pode estar maluco. Você tá fazendo a mesma coisa. E aí eu tiro do outro de novo. Falo assim, tá, então beleza. Então o que que eu tenho que fazer? Reage diferente. Reage diferente. E é difícil, porque aí, de repente, às vezes eu queria matar alguém. Ah. E aí eu ia lá, saía, mas não vou falar nada. E muitas das vezes eu fiz esse exercício. Eu fui lá e dei um presente. Falei assim, tá, vamos reagir diferente. Espera passar, vai lá e agradece e dá um presente. Das pessoas mais próximas que eu convivi. E não é porque o outro, porque de repente, não, eu preciso viver isso diferente, eu preciso aprender isso, gente. Não é porque você não aguenta mais viver a mesma coisa. Esse é um assunto de casa 8, escorpião de casa 8. Essa abertura, né? Enfim. E aí depois a casa 5, que é a Marta, é isso, né? É isso? É isso, a Marta que tá É, lá do outro lado, lá em Portugal. sou eu, sim. Ó, a casa 5 tem a ver com autoestima, tem a ver com se permitir nesse sentido de acreditar em si mesmo, tem a ver em fazer o que gosta e tem a ver principalmente em assumir quem se é, em uma ordem Oh, profunda. E aí, Escorpião ali, na casa 5 ele traz essa questão assim, fala assim, ah, não, mas você não é boa, você não merece. É como se a pessoa não merecesse tá bem, ter bem-estar. De alguma forma, ela se auto-sabota, uhum. né? Por conta dessas questões. E aí, essa mesma investigação, fazendo um paralelo, é entender o sentimento por detrás dessas negações, né? E aí, quando a gente consegue, no caso de Escorpião na casa 5, que é justamente conseguir ter a profundidade e a dignidade de assumir quem se é e fazer o que realmente gosta, sem precisar barganhar, sem precisar negociar, sem precisar fazer esse jogo, é esse portal de transcendência, de Escorpião na casa 5. Essa... Eu me fiz entender, Marta? Fogo, eu estou basada com aquilo que tu me acabaste Tá agora o de quê? dizer. Estou incrédula porque tem sido o meu processo ultimamente. E ainda hoje tive um encontro de trabalho num projeto que eu lancei há algum tempo atrás, mas que tenho estado a procrastinar exatamente por causa dessa baixa autoestima, por causa de achar que não mereço, por causa de achar que os outros fazem sempre melhor, embora as minhas ideias é que vêm cá para cima. E na realidade eu não sei muito bem como é que eu vim aqui parar a este grupo de trabalho, mas agora está a fazer sentido. Oh. Estou a fazer a Entendi. minha cura, na realidade, porque aquilo que É tu me isso. acabaste de dizer, eu já estudo astrologia há algum tempo, como sabes, eu estudo astrologia com o Zé Augusto, com Ah, o quem Zé tu é um fizeste, querido. com quem tu fizeste a live, mas ouvir, parece que estou a ouvir de maneira diferente as mesmas coisas que tenho vindo a ouvir este tempo todo, mas agora parece que a coisa encaixou. Não sei se É foi sobre aqui isso. algum trânsito especial hoje no meu céu que me permitiu estar a ouvir com este grupo fantástico de pessoas, e abrir e com outro entendimento. E É sobre agradeço isso. muito. Então é nesse sentido. Esse processo, né, de se perdoar dentro desse arquétipo da autoestima, e todo esse contexto, entender os sentimentos e tal, enfim, é isso. E aí depois, casa 4, as irmãs, né, não, sabe que eu fui estudar astrologia kármica. Passei perto, assim, no começo eu fiquei meio com medo, assim, falei, não, esse negócio vai dar muito trabalho na minha cabeça, gente.
Falei, calma, depois eu chego lá. Aí depois eu passei lá, e aí tem essa questão de sincronicidade com as famílias também, né? Então, a minha mãe tem lua em Libra, a minha irmã tem lua em Libra e eu tenho lua em Libra. Tem gente, e a lua, ela demora 2 dias em cada signo. Imagina a sincronicidade para conseguir ter isso na mesma família. Eu falei, gente, né? Não tem, é irrefutável. Eu falei, tá, entendi, é isso, funciona. Realmente é isso. Enfim, aí as irmãs, a Glória e a Mônica, né? As queridas, é, na casa E a 4 outra Mônica também, tá? também tá na casa 4? Uhum. Ah, Aceito, é? querida. Posso fazer parte do grupo Queridas? Pode sim. Já faz, né? Aliás, já faz. E aí, Escorpião na casa 4 vai dizer desse portal no âmbito familiar. E aí, assim, muito naturalmente, esses sentimentos emergem da falta de reconhecimento da família, do apontamento, do julgamento familiar, das projeções familiares. Então, dessa falta de aceitação. Então, aquela coisa assim, parece que aqui, todo mundo lá fora me reconhece. Aqui onde eu quero ser reconhecida, parece que. E aí, todas essas questões de confronto, né? Então, essa cura, ela parte muito nesse contexto de perdoar e de reconhecer a própria ancestralidade, tá? Eu contei isso lá nos 12, quando a gente fez as 12 casas e tal, eu tive um processo que eu precisei fazer assim. Então, só para tentar captar essa parte, na minha família, nesse processo de passar por cima de todo mundo e tal, com os meus problemas, enfim, nesse meu contexto, e aí eu fazia o quê? Eu ia para minha família para conseguir as coisas e ir embora depois. É esse meu contexto familiar. A gente ia lá, conseguia as coisas e ia embora e tal. E aí, nesse processo de fazer uma reparação com eles, o meu avô ficou adoecido, pai do meu pai, desenhista, artista. A família do meu pai, eles são artistas, desenhistas, assim, estudiosos, né? E aí, meu avô tinha uma biblioteca, tinha vários quadros, assim, fazia exposição. E aí, enfim. E aí, quando ele tava para fazer a passagem, ele saiu de lá de Osasco, onde eles moram, e foi para o Hospital do Servidor, que ele também era servidor público, e foi parar na Vergueira, e só eu que sou aqui de São Paulo, acabei, que aí vi o grupo da família, foi assim, tá, me põe na escala que eu vou ficar com ele, para ele não ficar sozinho, aí fizemos revezamento lá e tal. E aí, me estranharam primeiro, né? Porque eu fiquei um tempo sumido, depois eu voltei, né? Mas tá muito bonzinho esse cara aí, voltou, falei, então, uma coisa estranha, mas tudo bem. E aí eu fiquei com ele lá, e ele, antes de fazer a passagem, eu não lembro quantos meses ele ficou internado, mas ele estava lúcido. Depois, nas últimas semanas, que ele perdeu a lucidez. Ele teve uma doença autoimune. Olha que engraçado, ele tinha no mapa astral dele Marte em conjunção com Plutão. Doenças autoimunes, autodestrutivas, né? Tem essa questão também pela dificuldade de fazer o que se determina, porque Plutão ele segura, né? Dependendo dos aspectos. Enfim, e aí ele contou a história dele. Então, aí ele contando, eu falei assim, eu trabalhava lá em Minas. Eu falei, você trabalhava no quê? Ele falou, trabalhava na rodovia. Fazia lá, ajudava a fazer as rodovias lá e tal. E o meu chefe era um senhor de bigode que usava suspensório e tal. Aí eu não falei para ele, mas eu pensei, falei, chefe não, né? Não é, isso aí, né, é escravagista, mas tudo bem. E aí ele falou assim, eu vim para São Paulo e fui trabalhar no Rio Tietê. Eu fazia a manutenção da draga. Eu falei, draga, vô? O que que é draga? O draga é uma máquina que na época veio da França, que a gente usava para deixar os rios retos. Então o rio era todo, né, ondulado, então teve um projeto, traz a draga, então passava a draga, comia a terra e fazia o rio ficar, né, reto, para ter lá na época esporte, todas essas coisas e tal. E aí ele contou essa parte e contou a trajetória dele assim, foi muito para mim, né, foi muito espiritual para mim assim, poder ter contato com ele e ele contar a história dessa minha parte, né, parte dele assim, tal.
E eu fui capaz disso, de reconhecer um monte de porquês da minha família, do meu pai, que teve os problemas dele também, dos meus tios e tal. Então, essa coisa assim de ter mais compaixão, de entender os meus sentimentos, de entender também os sentimentos deles e o porquê dessa trajetória, sabe? E todo esse processo assim, foi muito bonito, assim. E bem da verdade, aí os meus tios foram lá e revezavam e tal. Teve um tio meu que a gente brigou, porque eu já tinha feito umas cagadas com ele me viu lá, o pai dele tava morrendo, ele ficou com mais raiva de mim ainda, mas tava com raiva porque o pai dele tava morrendo, mas descontou em mim. Foi um salseiro. Mas eu tava consciente do que eu estava fazendo e eu decidi não reagir de novo. Falei assim, não vou reagir. Ver o que você tá sentindo. E aí todo esse foi um processo de resgate. Então o Escorpião na casa 4 ele vai falar desse portal com a questão familiar, com a descoberta do que é esse amor familiar, né? No sentido mais profundo, né? Enfim, muito bonito também e desafiador, né? Escorpião na casa 4, né? Escorpião na casa 4 quando eu faço a interpretação, eu não faço essa filosofada toda, né? Que a gente tem muita coisa para falar, né? Aqui é minha oportunidade, assim, de trocar com vocês, sentir à vontade. Mas eu sempre brinco, assim, que Escorpião na casa 4 é aqueles filmes que tem uns esqueletos no guarda-roupa, sabe? Tem umas coisas escondidas que ninguém fala, sabe? Tem uns segredos de família aí, e tem umas coisas aí. E aí, quem tem Escorpião na casa 4 a pessoa parece que sente as mentiras. Tipo assim, a família inteira, os ancestrais, tem um monte de esqueleto atrás do guarda-roupa, dentro do guarda-roupa escondido, debaixo da cama, um monte de história mal contada. É não sei quem que traiu não sei quem que roubou casa de não sei quem, é não sei quem que. É as histórias familiares e tal, né? Escondida, ninguém toca no assunto. Aí a pessoa que tem escorpião na casa 4 ela sente. Ela sente aquela turbulência. Aí tá todo mundo assim, ninguém falou nada, todo mundo assim, e a pessoa tá explodindo por dentro, nem ela sabe explicar o porquê que tá acontecendo, e ela precisa trazer a verdade à tona que ela nem fez parte. E ela começa a investigar, e ela descobre, e começa a perguntar para todo mundo, e é aquele salseiro, né? Escorpião na casa 4. E aí, naturalmente, as pessoas ficam meio com raiva, né? Mas assim, gente, você tá tudo escondido. E Aí a você veio pessoa aqui vira para um trazer a monstro, verdade. né? É, A pessoa vira pelo um amor de Deus. monstro. Nelson Vai. Rodrigues. Por isso que eu estou no armário aqui hoje. Nelson Rodrigues, alguém lembrou aí Nelson Rodrigues? É verdade, ela tá no armário. Lembra que eu estou aqui no portal, Nelson e Sai do armário, coleguinha! E lembra que o meu. Lembra que quem tá lá, o planetinha, é Agora, Marte, tá no né? armário, gente. Eu estou resolvendo os problemas. Então, eu vou declarar de novo, além dessa casa 4, Ares na casa 8. Faz favor, né? E vamos que vamos. É isso. É nesse sentido aí. Espero Esqueci que ela tá voltar no para armário, foi casa sem querer. curada. Foi sem querer o armário. Esqueci. Enfim. E aí depois, na casa 9, a Miriam, né? Não coincidentemente, uma sábia, né? Então a casa 9 ela vai trazer esse portal com os estudos profundos, né? Com as descobertas, né? E aí, assim, para não ser. Porque eu vou confessar para vocês, eu tenho a tendência em ser tendencioso. Porque todo assunto eu levo para a espiritualidade. Eu consigo enxergar a espiritualidade em todo assunto. Mas a Casa Nova ela fala também de exterior e fala também de faculdade, de estudos acadêmicos, né? Então a Casa Nova fala de estudos de elevação dentro desse contexto aí. Porém, ainda dentro dessa elevação, eu acredito que a elevação também ideológica nos alcança espiritualmente. Eu acho que não tem como separar, né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente se eleva espiritualmente também. Até por conta das responsabilidades que a gente assume. Quanto mais sabe, né? Mais responsabilidade tem. E aí, então, o escorpião na casa 9, ele tem essa marca dessa morte, desse renascimento para além dos dogmas. Então, ali na casa 9 é aquela coisa assim da pessoa não se contentar com o que foi dito, né?
religiosamente, com as tradições, essas coisas, e se tornar uma pessoa buscadora, e através dessa busca dela, nesse sentido espiritual, ela se propôs a morte das próprias verdades, porque também dói. Então, imagina que eu acredito que nem minha mãe falava, né? Que a igreja, só quem ia para a igreja dela ia para o céu e tal, isso traz segurança. Eu acredito nisso, me traz segurança, para mim é confortável. E aí, investigar isso, espiritualidade, dogma, começar a ler, Helena Blavatsky, depois chegar e falar, nossa senhora, aí começa a morrer partes nossas, né? Então, é uma automutilação também nesse sentido, que é libertadora, mas de começo é bem desafiadora, principalmente se a gente não tem uma família que tem essa cultura. Então a gente começa a quebrar os paradigmas, né, das crenças, do que as pessoas acreditam e confrontar também, né? E naturalmente, por algum momento, se isolar, porque tipo, o que eu enxergo ninguém enxerga, todo mundo meio maluco, eu não vou ficar nem que é aquela coisa, né? Chega um momento que a gente não quer nem provar nada para ninguém, fala assim, tá, beleza. Então é isso aí que vocês pensam, não vou discutir. E aí tem essa questão também, né? Enfim, casa 9. Miriam, né? Miriam e a Lê, que saiu, né? A Lê tá lá na França, o fuso horário é diferente. Lá, ela dorme cedo. Não é que dorme cedo, a gente termina mais tarde aqui. Mas tudo bem, Miriam? O que você acha? A Miriam tá por aí, não tá? Oi, eu vivo essa busca por uma profundidade, isso é uma marca, uma experiência realmente. Quer dizer, eu sempre estou buscando algo a mais. Deve existir algo que seja fundamental, essencial, aquilo que seja, de alguma maneira, válido em qualquer contexto, né? Eu tenho muito essa busca. E aí o que vai acontecendo? Você vai testando, né? Muito. Por exemplo, eu sou baiana, mas eu nasci numa família batista, mas eu morava em frente ao terreiro de Mãe Menininha. Oh, E que legal. então era assim e o meu pai era músico e ele tocava na igreja católica e tocava na igreja também. Então eu fui olhando aqui, por quê? É muita diversidade, isso aí, eu fui jogada na diversidade. Não é muita diversidade para eu acreditar nessa história que Deus só pode se manifestar a partir daqui. Isso é uma questão para mim desde que eu nasci, eu acho. Entendeu? Porque eu Ainda bem. percebi aquilo como algo muito interessante. Eu aceito o cristianismo como uma experiência muito radical de vivência religiosa, mas eu não posso deixar de perceber que existe uma experiência divina dentro de um candomblé. Eu não posso deixar, entende? Então, aí eu lembro desse escorpião e realmente essa história de escorpião de buscar profundidade tem muito sentido. Interessante. Você sabe que uma vez eu cheguei sou meio maluco, né? Sou meio buscador também. E eu cheguei num ritual xamânico e tal, primeira vez. E aí cheguei lá, tinha na porta, tinha uma imagem do Preto Velho com um cafezinho, e aí lá dentro do templo tinha uma foto de Jesus, aquele do catolicismo, aí tinham as imagens de Buda, Hare Krishna, e aí tinha mais outras entidades lá e outros negócios, todos no mesmo lugar. E isso me incomodou de um tanto, mas de um tanto, eu fiquei numa revolta, eu falei, gente, isso aqui tá tudo errado, tudo misturado, esse povo aqui não é possível um negócio, tudo misturado, tudo junto. Não, isso aqui é uma falta de respeito sem tamanho. Fiquei nervoso até. E aí fui falar com o dirigente lá. Falei, mas tudo junto, sim, tudo junto. Índio, caboclos, negócio, tudo. É anjo, arcanjo. Isso aí, não tô entendendo isso aqui. Aí ele falou assim: não,
Mas é isso, você vai entender. Fica aí que você vai entender. E eu entendi. Entendi. Quando eu entendi, eu falei, como eu sou burro, velho. Como que eu posso limitar, enquadrado, algo que eu nem compreendo? Que, na verdade, eu entendi que é assim. O dogma, ele é a nossa necessidade de segurança. Então, a nossa ignorância humana, ela precisa de uma placa, de uma bandeira e de uma coisa fechada para ela se sentir segura. Ainda mais ela precisa que o dela esteja certo e que todo o resto esteja errado. Que aí o ego dela fala assim, é isso. Eu tô certo, o resto do mundo tá errado. É que nem minha mãe dizia, eu vou pro céu e todo mundo vai pro inferno. E, na verdade, isso tem mais a ver sobre a gente do que sobre a espiritualidade. Já pensou em espiritualidade? Vai, qual o nome que é, de qual banda você veio? Faz espiritualidade, fala, nome, banda, isso aí vocês que inventaram, gente, pelo amor de Deus. Enfim, lembrei disso, a Miriam falou, lembrei disso. Mas enfim, vamos lá, para terminar aqui. Tá profundo hoje, né? Porque é escorpião, já termino já. Foi Isso aí para que lá, você veio para falou, cá, mas Rodrigo, isso aí que você falou é igual os antigos falam. Acender uma vela para Deus, outra para o diabo, né? é. Mas que nem eu falei, né? Tava falando de escorpião, o diabo tá dentro da gente, né? Tem aquelas frases católicas, né? Vai de reto, Satanás, né? Para trás de mim, né? E na verdade é aquela coisa assim, né? O ego, né? O ego fica atrás de mim, né? A minha consciência vai na frente. Não dá para deixar o ego na frente, né? Enfim. Então, o Satanás é o próprio ego que a gente tem nessa expressão. Mas, enfim, aí depois a casa 11, que é. A Célia tá aí ainda, não? A Célia tá. A Célia e a Elisa. Que é o seguinte: a casa 11, Escorpião, essa profundidade e esse confronto, né, vem através dos amigos, dos grupos, do coletivo em si. Então, essa descoberta, ou esse portal de transcendência, vem atrás, né, tá? Onde a gente percebe a injustiça humana, onde a gente percebe o sectarismo, essa coisa assim de alguns grupos que conseguem, outros não, essa coisa humanitária, né, das mulheres, então o feminismo, o racismo, então essas questões humanitárias, Escorpião ali, ele é confrontado por isso, por essa injustiça, e através dessa visão e de fazer parte também desses coletivos, né, e se frustrar muitas vezes, é que tem esse portal de entendimento e de ascensão de consciência. Entende? Me fiz entender, sério? Seu microfone está desligado, né? É que eu estou bordando aqui, aí desligo fazendo barulho. Eu entendi, eu sempre vejo, quando eu comecei a estudar astrologia faz pouco tempo, né? E a casa 11 é a casa dos amigos, né? Mas eu não sou o tipo de pessoa que... Eu tenho os meus amigos, que a maioria vem da infância, que já são amizades de mais de 20, 30 anos, mas eu não sou aquela pessoa popular, sabe? De muitos amigos e muita gente, muita coisa, aquela coisa que a pessoa que vai sair e sai de galera, sai de... Eu não sou assim. Mas isso que você falou, eu percebo isso mesmo, né? No coletivo, né? De sentir as pessoas, como as pessoas agem. Tipo, eu frequentei a igreja durante muito tempo, né? A igreja evangélica. Aí eu percebo o movimento das pessoas lá dentro, acho que é meio que a intenção, e me afastei justamente da igreja por causa disso, por causa desse negócio de, parece que impõe uma coisa, né? Você tem que pensar assim, você tem que agir assim, você tem que se vestir assim, aí a gente acaba se afastando disso, né? É uma coisa meio, apesar de perceber e gosto, eu acho que tem muitas coisas que eles ensinam lá que são boas, né? Mas eles colocam uma imposição que não dá certo. Eu, pelo menos, não me identifiquei ali. Manipulação, né? Isso mesmo. Enfim, mas
naturalmente, onde a gente tem o signo de Escorpião, a gente não tem essa popularidade. A gente é meio ressabiado. Ah, Então, tá. assim, é difícil, assim, É. porque é isso que eu tô falando. É um portal, mas é um confronto. É difícil. Então, por exemplo, a marca, que é mais no sentido pessoal, né? Então, tá. Mas ainda é um lugar onde fala assim, tá, fazer o que gosta, me valorizar, mas, sabe, é uma dificuldade. E aí a Casa 11 com os amigos também, fala assim, tá, eu sei que é importante, eu preciso, mas Casa 4 também, assim, tá, eu amo, quero, mas tem hora que fala assim, ah, gente, pelo amor de Deus, eu não quero ver, fico sem ver meses, falo, pelo amor de Deus. É porque por conta desse confronto, entende? Enfim. E aí, para finalizar, Elisa quer falar alguma coisa? Elisa não falou, né? Mas a Elisa está aqui na Casa 11. Para Elisa não finalizar, falou. Elisa se esconde, tem Netuno, Escorpião, se esconde. você tá onde, Elisa? Você falou seu signo? Da outra vez eu acho que eu falei, mas eu falo de novo. Eu Ah, sou tá. peixe com Ah, você ascendente falou sim. Capricórnio, Lua em Câncer, Netuno em Escorpião na 11. Entendi. E eu achei engraçado você falar, a Célia, falar sobre esses relacionamentos dos grupos, né? Na adolescência, eu adorava uma cervejinha, mas não era uma cervejinha, era muita cervejinha, né? Porque Netuno tá lá, então os meus amigos eram amigos de bebê. E em 2003, 2002, eu comecei uma busca espiritual. E eu parei de beber. E aí eu fiquei sem amigo. E É bem eu fiquei assim sem mesmo. amigo. E assim, é uma experiência muito boa, porque estou indo para o meu segundo retorno de Saturno, né? Eu tenho 56 anos em março. E para mim está tudo bem não ter esse volume de amigos, pessoas me chamando, porque as pessoas me chamam para beber e eu quero fazer outras coisas, né? Então, é sobre isso. Legal. O meu Enfim, Netuno, seja o meu bem-vindo Netuno aí. tá na 11 também. O meu Netuno Olha, tá na 11 também, só que ele já pega Sagitário. entendi. Enfim. E aí, para finalizar, a Esther, minha amiga, filósofa. Eu e a Esther poderia ficar aqui horas filosofando. Rodrigo, Mas, vai faltar também casa 2 que a Alexandra é casa 2. Ela saiu, mas ela pediu para eu contar para ela como é que foi Escorpião na 2. tá, então, na 2 tem. Vou pular. E a 7 da Cris. Verdade. Então, a 2 para ser mais rápido, que ela não tá, não vai ter réplica. Na 2 tem essa relação com a insegurança financeira, segurança dos valores, né? Esse confronto com a questão financeira, com a questão do dinheiro. E aí eu sempre penso na casa 2 que ela a parte financeira que a gente sempre pensa, ela é consequência dos nossos valores pessoais. E aí tem essa questão, né, da busca, da intensidade, o como eu consigo, né, essa minha segurança e esse confronto com os próprios valores para conseguir a segurança é esse portal de ascensão. Escorpião na casa 2. E aí depois a Cris, na 7 a gente falou bastante essa semana, a Cris, né? Cris podia falar por mim, mas na 7 tem a ver com o lance do relacionamento. E aí, naturalmente, né? Vou usar as palavras dela, assim, de ter tido uma vivência, de viver para as pessoas, para as relações, né? Se eximir das decisões para não perder o outro, e aí o confronto disso, né? Perder o medo de perder o outro e não ficar em função disso, né? Ou o aprendizado de conseguir ficar consigo mesmo, é esse portal de ascensão, que é justamente onde está o signo de Escorpião. Mas a Cris é uma expert nisso, porque ela também tem vários outros planetas ali, tem a experiência, tem a vivência, né? Então, a gente falou disso, assim, foi muito legal nas conversas, essa que eu faço acompanhamento de algumas pessoas em sentido astrológico, e aí a Cris é uma delas, é onde a gente consegue ter esse aprofundamento aí. Enfim, você quer falar, Cris? Não, não, não. Hoje eu tô meio introspectiva, tô quietinha. Tá bom.
Enfim, e aí, Esther, casa 12. Casa 12 é uma casa difícil de interpretar. A casa 12 vai falar de. Quando eu estava estudando, eu falei assim: a casa 12 é a casa do escondido. E aí o professor brincou comigo, eu nunca esqueci. Ele falou assim: tá, mas me explica. Ele falou assim: eu explicar vai deixar de ser escondido, né? Casa 12, né? Essa é engraçadinha, né? Mas a casa 12, ela vai falar de caridade, ajudar o outro, de a busca, né, pela caridade, nessa coisa assim, eu preciso buscar algo para me fazer, para me cuidar, para me ter essa subjetividade. Inclusive, eu atendi, foi hoje que eu atendi, a menina tinha o sol na casa 12. E geralmente quem tem o sol na casa 12, a pessoa tem mais dispersão. A pessoa é mais confusa. Mais confusa. Tem Confusa, uma assim, lua. porque a lua é outra conotação. Mas o sol em si, a pessoa, como tem muitas interferências, né? A casa 12 é uma casa assim que vai falar de introspecção, questão de espiritualidade, também do que a gente percebe inconscientemente, uma casa psíquica, é uma casa de resultado, uma casa de karma. Então, todas as questões espirituais ali, como resultado, nesse sentido mais subjetivo, é a casa 12. E aí, só para tentar explicar a casa 12, é que, tipo assim, a gente vai entender que todas as religiões, todos os dogmas, todas as questões, elas vão falar que a caridade é um caminho de ascensão. Isso a gente Sim. tem em comum, todas. A prestação do serviço. Porque, naturalmente, quando chega na casa 12, a gente vai saber que, depois de tudo dito e feito, e a gente ter passado por várias experiências na vida, a gente vai entender que, assim, só nos resta ajudar o outro. O único valor da vida é poder ajudar o outro, estender a mão para o outro. Só que na casa 12 é um ajudar diferente, que é difícil, porque é um ajudar sem o ego. Porque muitas pessoas querem ajudar para tirar foto e mostrar que está ajudando, mesmo que inconscientemente, né? A pessoa quer ser importante, ou, enfim, ela quer se sentir importante, né? Então tem essa questão. Mas na casa 12 é um ajudar por ajudar. E aí tem aquela coisa, assim, aquela frase que é clichê, que quem não suporta a ingratidão não pratica a caridade. Casa Sim. 12. Isso é uma frase de Casa 12, nesse sentido, né? Desse aprendizado. E é um aprendizado caro, né? Porque imagina, é Porra. difícil, né? Passar por isso. E aí, quem tem escorpião na Casa 12 tem esse aprendizado com a ingratidão. Esse confronto, né? Com a ingratidão, com todos esses sentimentos de raiva que vem nesse sentido de buscar ajudar o outro e não ser reconhecido por conta disso. E a ingratidão e a raiva e depois querer matar o outro. Acho que aí cabe bem a história do escorpião picando quem ajudou ele a atravessar o rio, né? Que a gente viu no começo. É, escorpião de casa 12. Enfim, é isso, Esther. O que você acha? Ah, é perfeito, perfeito. É bem isso mesmo, é muito difícil, muito difícil. Assim, eu tenho um sentido de o que me faz bem é ver o outro bem. E é uma coisa que não tem outra forma, não tem outro jeito. E é claro que se você não calar o externo, ingratidão dói, e tudo bem, entende? Tá tudo bem. Às vezes você vem essa coisa do. A ingratidão é só uma dificuldade do outro. Então, quando você assim sente um sentido de compaixão, eu sou muito ligada a animais. Eu vou até dar um exemplo. Acho que foi um Mas, ô sentimento. Esther, eu Ah, vou, eu vou. A gente está no finalzinho, né? Então, daqui a gente tá. já vai. Então, eu vou dar só uma apertadinha bem. Porque é o seguinte, como eu falei no início, nesse sentido de escorpião, a grande. Não sei se eu posso falar isso, né? Mas a malandragem, né? Eu lembrei do meu chapéu. Mas é o seguinte, a gente entender o que aquele sentimento tem a ver com a gente, Sim, não com o outro. espelhar. E aí, nesse caso, a ingratidão, ela, inevitavelmente, ela traz à tona o nosso sentimento de buscar recompensa.
E aí a Sim, gente se defronta com a gente, né? E aí dói. Você olha e fala assim, mas você tá esperando alguma coisa? Não, não tava. Mas então por que você tá querendo matar porque a pessoa não te deu? sim. Então E tava não um tem, pouco. eu tenho uma coisa assim muito presente também, que é o seguinte: eu não quero nada que eu não sinta que venha do outro de forma espontânea. Talvez isso me auxilie bastante a lidar com essa questão. Acho que a ingratidão já foi uma coisa que me doeu profundamente, mas pelo menos nesse momento, assim, eu não espero nada. Eu não espero, eu já espero pior, mas tem outros aspectos que talvez me ajude, que nem eu tenho Escorpião na casa 12, mas eu também tenho Sagitário. Então, talvez esse pouco ajude um pouco, né, a lidar com a maior dificuldade que é essa, porque você ser abnegado total de si não existe. Não, não tem, ou pelo menos eu não acredito que. Pode ser que alguém chegue nesse estágio, mas é muito difícil. Porque, querendo ou não, nós precisamos uns dos outros. É uma questão humana. Ninguém nasce sozinho de uma única célula. Entendeu? Essa é a constituição e condição humana. Nós precisamos uns dos outros. Então, entre a ingratidão e o ser reconhecido, você existe a partir de alguém que olhe e te cuide. Você nasceu e vai precisar de alguém para te cuidar, para te olhar. Então, é uma complexidade que eu acho que não dou conta nem de entender nem de resolver nessa existência, mas de entender que pelo menos esse é o caminho. Então, assim, gente, você colocou uma coisa sobre a questão cartesiana, né? E até lá no livro que você indicou, que é a base aqui da mandala, no aspecto de Escorpião, ele vai colocar muito essa questão, né? Ir além da dualidade. Essa é acho que é a grande sacada, me parece. Ir além da dualidade. Então, e além desse esperar, e aí que é o aprofundamento, e é Fênix, né? Que eu acho que é o último bicho aí, é exatamente isso. É a Fênix. Então você vai Enfim, morrendo com um monte de coisas e você vai renascendo em outro nível assim, de entendimento. Mas isso é uma espiral que nunca acaba. Mas a ingratidão, sim, e você vê, eu sou professora, eu estou dentro da sala de aula, eu dou aula de filosofia. Então, se não fosse, eu falo que a escola foi é um lugar maravilhoso, porque é muito difícil. Você imagina, você dá aula de filosofia num país com a cultura como a nossa, e essa questão da religiosidade, das instituições presentes, da religião muito presente. Então, assim, eu estou aqui, eu sou e o professor já tem a coisa do ego, né? Então, qualquer aula que você for dar, a gente tem que ter muito cuidado, mas é natural, faz parte. E você vai direcionar sem ter que direcionar. Na verdade, você vai ofertar algo e é o outro com o outro. Então, e assim, você lida com a ingratidão o tempo todo, porque você está aqui para si. E nem você está aqui para nós, compartilhando, contribuindo com a sua vivência, com essa experiência. E não é fácil direcionar. Quem for direcionar qualquer coisa, pega família, relacionamento, a ingratidão é presente a se espelhar também. Mas não é fácil, não. E quantas vezes eu não olho, enfim. estou sendo ingrata, né? Quantas vezes eu não vejo a ingratidão em mim, de que até eu falo assim, você colocou um processo que você faz, né? Não, peraí, vem cá. E dói. Putz, como dói. Mas é isso, é chamar a gente mesmo na chincha mas que nem você falou de processos kármicos, você já viu o mapa. Primeira coisa que quando você tirou o meu mapa, eu fiquei lá na casa 8 para entender essa relação familiar, que tem muita coisa lá, né? Enfim, a dívida é grande. Estamos aqui para, né, para buscar pagar um pouco. E é isso. Obrigada, Tá bom. gratidão. Eu que agradeço. Eu acho que eu exagerei um pouco, né? Hoje. A gente foi muito, muito profundo. Mas é isso, Escorpião, Escorpião intensidade, precisava, né? ó, Escorpião precisava de 2 encontros, é o que eu senti agora, assim. Eu acho que seria interessante a Mas gente. eu acho que a gente não aguenta mais um desse, não. Vamos falar de brincadeira um pouco, né? Beijo, obrigada. Vamos brincar com Sagitário, gente. É,
Mas, enfim, na próxima eu prometo seguir o script e voltar para os números sabeus lá. Enfim, dessa vez eu burlei o script. Quer falar, Cris? Mônica, o armário, Mônica. Cadê a Mônica? Qual Eu tô aqui, gente, dentro do armário. Eu vou levantar o buraco aí, tio. Puta, eu vou tirar o print agora. Como é que E é, aí, Cris? O buraco? Me deu para levantar o buraco. Estava lá Não. embaixo. Eu fui pro buraco ficar lá embaixo, entendeu? aqui a Inês, a Esther, pronto. Ser escorpiana não falou de escorpião. Ah, não, mas eu fiquei ouvindo, foi bom. Eu também estou afim de ouvir hoje. Obrigado, viu? É bom estar com vocês sempre. Na próxima eu sigo o script, a gente não vai demorar tanto, mas eu acho que foi importante, assim, acho que foi legal. Sempre é bom estar com vocês. Estava ótimo. Legal, muito bom. Beijo, boa Vamos que semana, vamos. gente. Boa semana pra gente. Eu já terei saído do portal. Já terei na minha casa. Mesmo. Tchau, tchau, gente. Boa Tchau. semana. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.